Firmes nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Firmes nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Irmãos, as promessas de Deus, podemos dizer assim, são estruturas sólidas onde podemos nos atracar sempre. As promessas de Deus são como estruturas sólidas onde podemos nos atracar sempre e especialmente com mais força nos dias de turbulência, naqueles dias em que nós somos tentados a duvidar, tentados a desanimar, a fazer alguma coisa diferente daquilo que encoraja a nossa fé. Atracado nas promessas de Deus, é que nós vamos nos manter firmes, tendo toda certeza de que aquilo que Deus prometeu, que Deus tem prometido para nós, isso vai se concretizar. Aquilo que Deus tem prometido para o seu povo não são possibilidades a acontecer, são coisas que já são reais, só ainda não aconteceu. Hebreus 11:3 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Veja bem as palavras que o autor de Hebreus usa. Hebreus 11:3. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o que é que nós esperamos? A certeza de coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? Nós esperamos aquilo que Deus nos prometeu. Um dicionário explica promessa assim: uma promessa é uma declaração de que determinado ato será realizado no futuro. Uma promessa é uma declaração de que um determinado ato será realizado no futuro. Então, o que a fé faz, ela produz em nós a certeza, ou é a certeza, ou se manifesta dessa maneira, na certeza de que essas coisas prometidas para o futuro são reais, não possibilidades, são reais, são fatos. Por isso é que nós temos, podemos dizer assim, a convicção de uma realidade que ainda não vemos, mas para nós é real. Essa convicção ou essa certeza é porque nós confiamos em Deus, no Deus que nos fez as promessas. Essa convicção, essa certeza só é possível por causa da pessoa que nos fez a promessa, Deus. Nós sabemos que o que Ele diz é verdade, Ele sempre diz a verdade e Ele cumpre e sempre cumprirá o que nos diz. Agora, você já se perguntou por que Deus faz promessas a alguém? Por que Deus se manifesta em algum momento da história e faz promessas a um homem? Por quê? Quando Deus ele faz isso, Ele entra no cenário da nossa história e faz uma promessa, chama um fulano, um cicrano e declara uma promessa, algo que Ele vai realizar no futuro em favor daquela pessoa. Essa promessa de Deus é uma maneira de Ele oficializar um relacionamento de comunhão com aquela pessoa. Nessa promessa que Deus está fazendo, Ele está oficializando, podemos dizer assim, um relacionamento de comunhão com aquela pessoa. E se manter firme à sua promessa, é na verdade se manter firme a essa comunhão, a esse relacionamento. Se manter fiel a essa promessa, é Deus se manter fiel nesse relacionamento, a essa comunhão que Ele iniciou com aquela pessoa. Quanto a nós estarmos firmes nas promessas de Deus, como o nosso hino 154, firme nas promessas de Jesus, da nossa parte estarmos firmes na promessa de Deus, é estarmos firmes na confiança, é confiarmos incessantemente que Deus vai permanecer fiel na comunhão conosco. É confiarmos nele, de que Ele vai permanecer fiel. É isso que é permanecer firmes na promessa de Deus. Então, sabendo disso, por que
as tempestades, as dificuldades da vida iriam nos perturbar. Sabendo que o nosso Deus permanece fiel, porque as diversidades iriam nos entristecer. Se Deus permanece fiel na comunhão conosco, se nós sabemos disso, por quê? Estar firme nas promessas de Deus é estar ciente, e aqui há uma falha da nossa parte em relação a isso, estar ciente de quais são essas promessas que Deus declara para assegurar o seu relacionamento conosco. Nós estarmos cientes dessas promessas e podermos ver dia a dia, enxergarmos dia a dia a fidelidade de Deus cumprindo essas promessas. Porque nós podemos olhar tanto para o passado e vermos promessas que Deus fez e que Ele já cumpriu, provas, evidências de que Ele foi fiel. Nós podemos olhar hoje para a nossa vida e vermos provas de que Deus está sendo fiel às suas promessas. E tudo isso aumenta ainda mais a nossa certeza de que aquelas promessas que Ele ainda não cumpriu, promessas futuras, que elas certamente serão cumpridas, Ele será fiel no cumprimento dessas promessas. A nossa vida como discípulos de Jesus, com certeza, não tenho dúvida disso, seria bem mais rica. A nossa vida como discípulos de Cristo seria bem mais rica, bem mais vigorosa, bem mais empolgante, bem mais animada, bem mais alegre. Nós seríamos mais dedicados, seríamos mais devotos, não sei que outra palavra eu poderia dizer para mostrar o quanto nós seríamos empenhados com fervor, se nós, irmãos, estivéssemos conscientes e firmes das promessas de Deus. O que acontece no mundo da política, da economia e em outros setores da sociedade, não nos abalariam tanto, ou talvez nada, se nos atracássemos as promessas de Deus, se segurássemos com firmeza as promessas de Deus. Essa noite eu quero lhe convidar a se atracar nas promessas de Deus. Imagine que você é um barco e para você não ser levado e destruído pelas fortes correntezas e dificuldades da vida, você precisa encontrar um lugar para você se prender, um lugar firme, seguro, para você se amarrar, para você estar atracado. Esse lugar é Deus. Para nós, esse lugar é Deus. Pois bem, a maneira como a gente vai conseguir se atracar, se agarrar em Deus, é quando nós colocamos diante dos nossos olhos as suas promessas e confiamos que Ele é fiel e capaz de cumprir essas promessas. Se nós dessemos uma olhada rápida em Hebreus 11, onde é mostrado aqueles exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé, nós vamos ver que aquelas pessoas, elas fizeram coisas grandiosas para Deus, foram corajosas em situações muito difíceis e adversas, porque elas estavam confiando que Deus era fiel para cumprir as suas promessas. Com certeza, se colocarmos diante de Deus, diante de nós, as promessas de Deus, nós iremos ser mais corajosos, iremos encarar melhor as dificuldades, vamos nos sentir mais firmes, sabendo que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Agora, quais são essas promessas de Deus para você? Essa é uma dificuldade que a gente tem de enumerar as coisas boas a nosso favor. Se for para listar as dificuldades, as desgraças, a gente tem muitas. Mas se for dito, conte aí uma bênção, diga uma promessa de Deus para você, a gente gagueja aqui, cita um acolá, mas tem dificuldade de apresentar as bênçãos, as promessas de Deus em nosso favor.
Se você estiver passando por uma dificuldade financeira, bem apertada, em qual promessa você está se agarrando, confiando em Deus, para não ser tentado a fazer uma besteira? Se você está passando por um problema de saúde, algo que é sério, em qual promessa você está se agarrando para não se desesperar, não se desanimar, não ficar depressivo? Se o nosso país está um caos e nós estamos inseguros de como vai ser, como vão ser os próximos anos, por causa dos políticos corruptos, em qual promessa estamos agarrados para não nos desanimarmos? Quais promessas estamos nos atracando? Irmãos, de vez em quando precisamos ser lembrados das promessas de Deus para não desanimarmos e para agirmos de forma correta, não agirmos de forma errada diante de algumas situações. De vez em quando precisamos ser lembrados das promessas de Deus para lembrarmos também do propósito de seguirmos a Cristo e sermos encorajados a continuar na direção desse propósito. Por isso cabe muito bem hoje retornarmos ao nosso companheiro de fé, nosso pai na fé, Abraão, retornarmos para mais um episódio da nossa série Nos Passos de Abraão. E no capítulo 13 de Gênesis, nós vamos encontrar Abraão no exato momento em que Deus reafirma as suas promessas ao seu servo. Abra sua Bíblia em Gênesis 13, 14 a 18. O tema do nosso estudo hoje, ou desse nosso episódio sobre a vida de Abraão, é a reafirmação das promessas de Deus. Gênesis 13, 14 a 18, diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, versículo 18, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Nosso último episódio da nossa série aqui nos Passos de Abraão, nós vimos o recomeço de Abraão nos passos da fé, depois daquele deslize lá no Egito. Esse recomeço dos versículos 1 a 12 foi remarcado pela renovação da sua fé no Senhor, foi marcado por mais um teste. Ele foi testado agora pela sua riqueza, antes tinha sido testado pela escassez, agora foi testado pela fartura, pela riqueza. E também foi marcado aqui pela sua atitude de renúncia, renunciando os seus direitos em prol da paz com o seu sobrinho Ló. Então, nessa primeira parte do capítulo 13, nós temos Abraão renovando a sua fé, nós temos ele perseverando e permanecendo fiel diante da provação que foi trazida, e também renunciando os seus direitos em prol do próximo. E enquanto a gente via esses detalhes sobre a vida de Abraão, também colocamos os nossos olhos em outro personagem que aparece aí do versículo 1 a 12, que é o sobrinho dele, Ló. Nós já estamos cientes do que aconteceu. Talvez os especialistas econômicos diriam que Abraão perdeu uma oportunidade de ouro, oportunidade de ele aumentar as suas riquezas, de ele se dar bem financeiramente por causa do seu sobrinho. Mas a gente entende que, percebemos aí até o versículo 12, que eles não podiam mais estar juntos por conta dos seus gados, então a pastagem onde eles estavam não ia ser suficiente para
alimentar a todos, o caminho sábio, escolhido por Abraão, é que eles se separassem e que o seu sobrinho escolhesse para onde ele queria ir. Deu esse privilégio para ele de escolher. E Ló fez a sua escolha. Versículo 10 diz: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito. Versículo 11 diz: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Ló escolheu para si a terra mais fértil e deixou a terra menos fértil para o seu tio. Se nós não conhecêssemos o final da história, nós estamos aqui assistindo a vida de Abrão, e como espectadores nós estamos torcendo para que dê certo as coisas para Abraão. Ele é o nosso herói aqui na história, vamos dizer assim. E aí, nós estamos torcendo porque as coisas deem certo para ele. Se nós não soubéssemos o final da história, talvez nesse momento aqui a gente iria ficar enciumado por Abrão, de que o sobrinho dele escolheu a melhor parte da terra ali, a parte mais fértil. Não deu esse privilégio para o seu tio. Como a gente tende a querer sempre aquela que parece ser a melhor parte, nós alimentamos um sentimento de injustiça, sentimos que foi injustiçados quando perdemos alguma coisa. Mas essa lição, essa história de Abraão, melhor dizendo, nos ensina uma lição, que é quando perdemos benefícios do mundo, isso não significa que perdemos as bênçãos de Deus. Não perdemos as bênçãos de Deus, mesmo que percamos os benefícios que poderíamos colher deste mundo. São muitas as vezes que parece que o povo de Deus está perdendo, mas somos lembrados das promessas do nosso Deus em nosso favor. E é isso que acontece aqui nesse texto. Aqui, nesse texto de hoje, a gente vai ver Deus voltando a falar com Abraão e reafirmando as suas promessas. Desde que Abraão tinha ido para o Egito, Deus não tinha falado nada com ele até então. Mas aqui Deus aparece de novo para ele, fala de novo com ele e reafirma as suas promessas. No episódio anterior, nós vimos Abraão perdendo a terra mais fértil e perdendo também o seu sobrinho, que talvez ele imaginava ele vai ser o meu herdeiro. Mas Deus vem e reafirma a sua promessa, enfatizando aquilo que aparentemente ele tinha perdido, a terra, e também enfatizando aquilo que ele aparentemente tinha perdido, um herdeiro, uma descendência. E no final desse texto, o que nós vemos é Abraão novamente fazendo um altar para o Senhor, para servi-lo, para proclamar o nome do Senhor e para adorá-lo, como diz o versículo 18, final do versículo 18. E ali, depois que ele andou pela terra que Deus disse, e ali, em Hebrom, edificou um altar ao Senhor. Hoje eu quero colocar o foco da nossa câmara aqui, não nas promessas ainda, vai ter uma outra oportunidade para fazermos isso. Também não vamos colocar o foco da câmara aqui em Abraão, esse que recebeu as promessas. Vamos colocar o foco da nossa câmara hoje em Deus que fez as promessas. E aqui, que nós possamos seguir os passos de Abraão, no final, que obedeceu a Deus. Deus disse para ele se levantar e percorrer essa terra que Deus tinha dado para ele, e ele fez isso, até que parou em Hebrom. E também seguiu os seus passos nesse ato de adoração, por entender que Deus é fiel e que Deus é generoso em suas promessas. Quero destacar essas duas verdades sobre Deus, que Ele é fiel e que Ele é generoso com respeito às suas promessas. Primeiro, com respeito à sua fidelidade, Deus é fiel, e nós percebemos isso aqui nessas promessas que Ele faz a Abraão. Deus é fiel e Ele não vai, em momento algum, agir contrário à sua palavra.
Em momento algum, ele vai agir contrário a algo que ele já tenha dito, que ele já tenha prometido, revogar algumas de suas promessas. Não. Uma das características dessas promessas que Deus fez para Abraão desde o capítulo 12 é que elas são incondicionais. Veja aí os versículos 2 e 3 do capítulo 12. Deus diz: farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 7 do 12, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Você percebe aí que nessas promessas Deus não estabelece condições. Ele não disse: farei de você uma grande nação, se, não tem isso. Farei de você uma bênção, se. Darei essa terra à sua descendência, se, não tem isso. Ele promete abençoar a Abraão e a sua descendência sem uma contrapartida deles. Como a promessa de Deus aqui foi incondicional, aquela falha que Abraão cometeu no capítulo 12 não se tornou um motivo para Deus revogar a sua promessa e mudar aqui os seus planos. Não. Mas Abraão não sabe disso. Até aqui ele não sabe disso. Ele não sabe que se Deus revogou ou não a sua promessa. Por isso, esse momento da história para Abraão é muito importante. Aqui, no final do capítulo 13, é o momento que ele acabou de perder a terra mais fértil para o seu sobrinho. E ele está tranquilo em relação a isso. E, de certa forma, ele perdeu aquele que talvez seria o seu herdeiro, o seu sobrinho, já que ele não tinha filho. Esse aqui seria um momento propício para começar a surgir questionamentos, dúvidas. A Bíblia não diz que surgiu, mas seria um momento propício para chegar na cabeça dele: o Deus que me chamou, será que ele mantém de pé as suas promessas? O Deus que me chamou ainda vai mesmo me abençoar? E é nesse instante em que as coisas estão aparentemente caminhando contrárias, que Deus fala com Abraão para reafirmar as suas promessas. Lá no começo, Deus tinha prometido uma terra, no capítulo 12, versículo 7, darei esta terra à tua descendência. Então aqui, nesse segundo momento, quando Deus aparece, quando parece que Abraão está perdendo o melhor da terra, Deus fala e reafirma a sua promessa acerca da terra. Versículos 14 e 15 do capítulo 13. 14 e 15. Erga, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência. Onde o olho alcançasse, Deus está dizendo, em qualquer direção, eu vou dar isso para você e para a sua descendência. Deus tinha prometido uma descendência, e agora, quando ele tinha dito: farei de você uma grande nação, e agora ele está de novo garantindo, reafirmando a sua promessa quanto à descendência, no versículo 16. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar também os seus descendentes, inumeráveis. Os descendentes de Abraão, enfim, vai ser uma multidão que não podemos contar. Essa comunicação de Deus com Abraão agora é importante para deixar claro uma coisa: que o cumprimento dessas promessas não dependia da fidelidade de Abraão, e sim do próprio Deus. Deus não tinha colocado condições de obediência, uma contrapartida para Abraão. Deus não tinha exigido isso dele.
E com isso, Deus está mostrando agora que Ele é fiel à sua promessa, ao que Ele prometeu. Abraão cometeu deslizes, sim, mas Deus não removeu, não revogou as suas promessas por causa disso. Essa comunicação de Deus com Abraão agora é importante também para mostrar que o cumprimento da promessa de Deus não é ameaçado por situações adversas. Não é. Aquilo que está acontecendo de forma adversa não ameaça, não são obstáculos para Deus cumprir a sua promessa. O fato de Ló ter escolhido a terra mais regada, mais verde, mais bonita, não diminuiu em nada o que Deus queria dar para Abrão. O fato de Ló ter se separado de Abrão também não comprometia o fato de que Deus daria para ele um descendente. Deus é fiel às suas promessas. Não importa o que aconteça, o quão difícil pareça ser, Deus não deixará de cumprir as suas promessas. E para Ele não é difícil cumprir as suas promessas. Lá em Josué 23 e 14, mais à frente na história, Josué vai lembrar os descendentes de Abraão sobre as promessas de Deus. E ele diz: vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nem uma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Lá em Números 23 e 19, diz: será que tendo ele, o Senhor, tendo ele prometido, não o fará? Sim, se ele prometeu, é certo que ele o fará. Ou tendo ele falado, não cumprirá? Sim, se ele falou, ele vai cumprir. Não importa o que aconteça. Então Deus aparece aqui para Abrão e mostra que, independentemente dele, Abrão, de sua fidelidade ou não, independente da situação, as promessas de Deus se mantêm em pé. Deus não pode mentir, por isso o que ele diz é sempre confiável e as suas promessas sempre serão cumpridas. Então não vai ter nenhum momento que você vai chegar para Deus e dizer: Senhor, mas você prometeu. Como se Deus tivesse prometido alguma coisa e deixou de cumprir. Nenhuma pessoa vai, de forma com justiça, chegar para Deus se queixando: Senhor, mas você prometeu. Hebreus 6:18 diz: é impossível que Deus minta. E essas palavras são ditas num contexto em que fala exatamente de Deus cumprir as promessas que Ele faz. 1 Timóteo 2:13 diz: Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. É contra a natureza de Deus fazer uma promessa e não cumprir. Ele é incapaz de não cumprir as suas promessas. Irmãos, assim como Abraão, nós podemos e devemos adorar a Deus, porque Ele é fiel por sua fidelidade. Nós também experimentamos as promessas, das promessas e da fidelidade de Deus, como Ele é fiel em cumprir as suas promessas. O próprio Jesus Cristo, que veio ao mundo como nosso Salvador, era uma promessa. Nós temos experimentado a habitação do Espírito, da promessa. A Bíblia se refere ao Espírito Santo como Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13 diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo foi prometido no Antigo Testamento. Jesus Cristo, durante o seu ministério, prometeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio e passou a habitar naqueles que creem em Cristo, como foi prometido. Além disso, dia a dia, nós vivenciamos aquela promessa de Jesus Cristo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Não há nenhum dia da nossa vida em que Jesus Cristo não esteja cumprindo essa promessa, que Ele esteja ausente das nossas vidas. Dia a dia, nós experimentamos a promessa de que Deus nunca vai nos deixar. E além dessas promessas vivenciadas no dia a dia, tem aquelas que ainda nos dão conforto acerca do futuro. Jesus Cristo disse lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é um conforto, é um consolo diante de dificuldades, diante das nossas limitações físicas hoje, diante da ameaça de morte. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 6,40, Jesus disse, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Olha a promessa, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você é um cristão, se você morrer hoje, não se preocupe, no último dia, Jesus Cristo vai lhe ressuscitar. João 14:3, ele também prometeu, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Ele vai voltar, uma promessa que ele nos fez, voltar para nos buscar. Então, estar ciente dessas promessas, estando ciente dessas promessas, vermos a fidelidade de Deus através da história, no cumprimento de suas promessas, seria um bom combustível para uma vida de maior devoção, seria um bom combustível para uma adoração mais fervorosa, para uma vida de mais fidelidade a Deus. Falta isso, nós nos agarrarmos, nos atracarmos às promessas de Deus. Deixe-me passar para a segunda verdade acerca de Deus sobre suas promessas. Deus é fiel, primeiro. Segundo, Deus é generoso. Nas suas promessas, Deus é generoso. Aqui em Gênesis 13, veja aí se você consegue perceber a generosidade de Deus nas promessas que Ele fez a Abraão. Primeiro, quanto à terra, no versículo 14, veja aí o que Deus diz. Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, não tinha essa parede, para o leste, para a nascente, e para o oeste, para o poente. Versículo 15, porque toda essa terra que você está vendo, qualquer direção, eu a darei você à sua descendência. Conseguiu perceber a generosidade de Deus para Abraão? Quanto à descendência, versículo 16, farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Consegue perceber aí também a generosidade de Deus nessa promessa? E quanto ao tempo, final do versículo 15, deixa eu ler o 15 todo. Porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Essa terra que Deus estava dando de forma generosa para Abrão e para a sua descendência, isso era Deus estava dando para eles para sempre. Generosidade também com respeito ao tempo. De novo, aqui é a segunda vez que Deus está falando com Abraão, fazendo promessas para Abraão, aqui reafirmando essas promessas. E Deus está também enfatizando a amplitude dessas bênçãos. Há uma amplitude territorial. Deus diz, toda esta terra que você está vendo, em qualquer direção, eu a darei a você. Há uma amplitude numeral. Antes Deus tinha dito só, farei de você uma grande nação. E agora Deus ele diz, farei a sua descendência como o pó da terra. Há uma amplitude também temporal, para sempre. Não só até os dias de vida de Abrão, ou dos seus descendentes por algum tempo, para sempre.
tudo isso reflete, é bom que percebamos isso, a dimensão da generosidade de Deus. E essa generosidade de Deus não é como uma compensação a algo que Abraão tivesse feito. As bênçãos de Deus são extraordinárias em tempo, em tamanho e em quantidade. Aqui nós podemos dizer que esse conjunto de bênçãos prometidas a Abraão e também a nós é num formato 3D, tridimensional. Muitas das bênçãos de Deus para nós, irmãos, têm um aspecto temporal eterno, são bênçãos eternas, que não se acabam com o passar do tempo. Outras têm um aspecto numeral, são muitas, em grande quantidade. Outras têm um aspecto territorial também. As promessas de Deus para nós são fartas, abundantes em todo sentido que você possa imaginar. Nós não temos noção da imensidão de bênçãos reservadas para nós através dessas promessas que Deus nos faz em Cristo, porque nós estamos em Cristo. Nós somos como aquele bebezinho, filho do rei, que ele não tem noção do tamanho das suas riquezas, do tanto de bênçãos que há ao redor dele. Não está ciente da imensidão e dimensão de tudo isso. Se você é um crente em Jesus Cristo, só para você ter uma ideia, você é nada mais, nada menos do que filho de Deus, filha de Deus. E olha o que Paulo diz para aqueles que são filhos de Deus em Romanos 8,17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Os filhos e as filhas de Deus são herdeiros de Deus e herdeiros juntamente com Cristo. Entende aí, percebe aí a bênção generosa? Nós vamos herdar as mesmas coisas que Jesus Cristo. E junto com Ele. A herança de Cristo é também a nossa. E Romanos 8,32 ensina que Deus nos dará graciosamente com Jesus Cristo todas as coisas. Assim como para Abraão, as bênçãos de Deus têm para nós um aspecto numeral. São muitas. Romanos 8,32, esse versículo que eu estava citando aí, por favor, abra a sua Bíblia. Em Romanos 8,32. Que diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu gosto dessas perguntas porque não precisa adivinhar a resposta. A resposta é sim, ele dará graciosamente com ele, Jesus Cristo, todas as coisas. Qual é a quantidade das bênçãos que nós vamos receber, a nossa herança juntamente com Cristo? Todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha aí, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No aspecto numérico, são muitas bênçãos, todas. As bênçãos para nós também, assim como para Abraão, envolvem um aspecto territorial. Deus prometeu aquela terra, Abraão e a sua descendência para sempre. E para nós, Jesus Cristo disse, bem-aventurados os mansos, lá no Sermão do Monte, Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos é uma das
mansidão é uma das qualidades dos filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós também vamos receber um território. E esse território é toda a terra. E também temos promessas de caráter eterno. No início de algumas epístolas, vai falar dessa nossa herança eterna. Hebreus 9,15 diz: a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Tiago diz que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos de fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. E o reino de Deus também será eterno. Nós já somos muito abençoados. Nós já experimentamos no dia a dia muitas bênçãos. Mas há muito mais para desfrutarmos. Hoje, nós já somos muito abençoados por Deus, estamos experimentando muitas bênçãos de Deus, mas nós só estamos na ponta do iceberg das bênçãos de Deus. A parte que ainda falta para a gente desfrutar é muito maior do que tudo que já temos desfrutado. As bênçãos de Deus são muitas, em vários aspectos. Nós não temos só chuvas de bênçãos, nós temos enxurradas de bênçãos. Está errado o hino que diz sobre as bênçãos de Deus: gotas somente nós temos. Quem disse? Não, nós temos chuvas, enxurradas de bênçãos. Todos os dias nós nadamos em mares de bênçãos. O que falta, irmãos, é estarmos cientes disso, percebermos isso. Quando se trata de percebermos as bênçãos de Deus, temos miopia espiritual. Enxergamos pouco e ruim. E, infelizmente, a ótica do irmão ali não vai poder nos ajudar quanto a isso. Precisamos melhorar a nossa visão espiritual para enxergarmos melhor, percebermos melhor e mais o quanto nós somos abençoados. Se você não percebe a generosidade de Deus em lhe abençoar, vai faltar motivação para muitas coisas. Se você não percebe a generosidade de Deus lhe abençoando, vai faltar motivação para muitas coisas. Às vezes você sabe até o seu dever. Eu tenho o dever de obedecer a Deus. Mas você não tem motivação para obedecer, falta fazer isso com alegria, porque você não tem um coração grato. Você sabe que é seu dever orar, mas você não consegue fazer isso com ânimo, com empolgação, porque falta um coração grato. Você sabe que é seu dever evangelizar, mas falta também empolgação para fazer isso, porque falta um coração grato. E você só vai estar com o coração grato se você estiver ciente das bênçãos de Deus na sua vida. Tanto das futuras bênçãos, como as que estão acontecendo dia a dia. O que eu estou querendo dizer é que o ânimo para fazer as coisas que um crente deve fazer, esse ânimo resulta da gratidão em nosso coração. Gratidão a Deus. E para isso é preciso você estar ciente dessa generosidade de Deus. Nós vemos no caso de Abrão, em Gênesis 13, que depois que Deus reafirmou as suas bênçãos, a Bíblia não diz que foi com empolgação, mas eu acredito que foi. Deus acabou de reafirmar as suas bênçãos e disse: levante e vai conhecer a terra que eu vou dar a você e a sua descendência. Eu tenho certeza que ele foi com alegria, e a prova disso é que no final, sem Deus pedir, ele fez um altar para invocar o nome do Senhor. Estar ciente das bênçãos, das promessas de Deus, com certeza nos dá ânimo, deu ânimo para Abraão, para ele fazer essa jornada e construir um altar para o Senhor. A nossa falta de motivação, irmãos,
tanto para a obediência como para a adoração a Deus, não estou dizendo que a gente não faça. Estou falando de fazer isso com alegria, com ânimo, com gosto, com prazer, com dedicação, não de forma medíocre. Essa falta de motivação para obedecer a Deus dessa maneira é fruto de um coração frio. Um coração que não é aquecido pelas promessas das bênçãos de Deus. E nós precisamos fazer o nosso coração pegar fogo. Nós precisamos soprar nas brasas das promessas de Deus dentro do nosso coração, para ele se aquecer e se empolgar para fazer as coisas para Deus. E há uma maneira bem simples para a gente começar a dar esses sopros nessas brasas das promessas de Deus, para começar a aquecer o nosso coração. Uma maneira bem simples. Em algum momento do seu dia, se sente com um caderno, uma caneta na mão, e tente responder essas perguntas. Como Deus tem me abençoado? No início você vai ter dificuldade para colocar a primeira coisa, colocar a segunda coisa, colocar a terceira coisa. Coloque ali na sua lista, depois de pensar em todo dia, pelo que eu posso agradecer hoje. Pelo que é que eu posso agradecer a Deus hoje? No começo você vai ter dificuldade. Nosso coração, ele é míope em relação às bênçãos de Deus. Mas esse é um exercício que nos ajuda a aquecer o nosso coração, por nós estarmos começando a ficar cientes do quanto Deus tem nos cercado de muitas bênçãos. Isso é até uma atividade contra a depressão, contra a tristeza profunda. Tristeza, depressão, com isso nós temos tirado os nossos olhos de Deus, não conseguimos enxergar como Deus tem nos abençoado. É hora então de parar e começar a pontuar. Deus me abençoou hoje com isso aqui, e com mais isso aqui. E vai começando a surgir alegria, gratidão em nosso coração. Jesus, inclusive, prometeu atender às nossas orações, e atender às nossas orações é uma maneira de Ele nos abençoar. Ele prometeu atender às nossas orações para quê? Para que a nossa alegria seja completa. João 16, 24, ele diz: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deus é muito generoso em suas promessas. Vemos isso na vida de Abraão, e se você olhar bem para a sua vida, você vai ver isso também na sua vida. E Deus deve ser adorado por isso, adorado por nós com alegria. Deus é fiel e Deus é generoso no cumprimento das suas promessas. Muito bem, no episódio de hoje, da vida de Abraão, Deus mostrou tanto a sua fidelidade como a sua generosidade ao afirmar e ampliar suas bênçãos a Abrão. E assim como Abrão, nós também estamos debaixo das enxurradas das bênçãos de Deus. Nós precisamos nos atracar a essas bênçãos para não nos desanimarmos, não nos desesperarmos com as dificuldades, com as adversidades, com as frustrações que chegam para a nossa vida. Em algum momento vai ter dificuldade, vai ter adversidade, vai acontecer frustrações. Se você estiver passando por uma dificuldade financeira, bem apertada, para você não ser tentado a fazer besteira, tomar decisões impensadas, se agarre a essa promessa: de maneira alguma te deixarei. Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. E Jesus não falou isso em termos de promessa, mas está implícito lá em Mateus capítulo 6, quando ele disse que Deus cuida dos pardais, Deus cuida das ervas, e não vai cuidar de você? Está implícito que sim, Ele vai cuidar dos seus discípulos. O Pai Celestial sabe de todas as coisas que nós precisamos.
De maneira alguma te deixarei, nunca jamais o abandonarei. Se você estiver enfrentando problemas com saúde, algo sério, para você não se desesperar, se agarre a essa promessa, aquela de Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Que o máximo que uma doença pode fazer é nos matar, não é? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não prometeu nos curar das nossas doenças, mas Ele prometeu nos ressuscitar da morte. Então, mesmo que você adoeça a ponto de morrer, você pode enfrentar essa doença agarrado nessa promessa. Posso até morrer, mas eu vou ressuscitar. Jesus vai me ressuscitar. Se nosso país está um caos, estamos inseguros de como serão os próximos anos, por causa de políticos corruptos, para não nos desanimarmos, nos agarremos, irmãos, a essa promessa que aquele que vem para instalar o seu reino aqui de forma permanente fez, certamente venho sem demora. Apocalipse 22 e 20. Certamente venho sem demora. O nosso Messias, Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu tantas vezes que viria. E até nos encorajou no livro de Apocalipse a nós dizermos: Maranata, vem Senhor Jesus. Certamente venho sem demora. Uma última palavrinha para você que não é crente. Todos os dias você tem sido abençoado com Deus, por Deus. O sol que aquece a terra e possibilita que exista vida aqui, nós precisamos. É uma bênção de Deus, você tem sido abençoado com o sol. Quando vier as chuvas, é uma bênção de Deus para você também, essas chuvas. O ar que você respira é uma bênção de Deus para você também. A sua saúde, a sua disposição para trabalhar, o pão que você come todos os dias, tudo isso é porque Deus lhe abençoa também. São muitas as bênçãos também, poderíamos enumerar aqui várias bênçãos que Deus dá para você, porque Ele dá para todas as outras pessoas. Mas essas são apenas como migalhas que caem da mesa de Deus. Você pode ter muito mais bênçãos como filho de Deus, se você primeiro tiver a maior promessa, a maior bênção. Qual é a maior promessa? Qual é a maior bênção de Deus para nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a maior bênção para nós. Todas as outras bênçãos são significados e não são permanentes sem Jesus Cristo. 2 Coríntios 1 e 20 diz: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Todas as promessas das quais vamos desfrutar, podemos desfrutar, é por causa de Jesus Cristo. Então, primeiramente, nós temos que ter essa maior bênção, que é Jesus Cristo. Sem Jesus, você vai continuar com as migalhas e no final da sua vida, nem com isso. Somente se você confiar em Jesus como seu Salvador, Ele salva você da condenação do pecado. Somente se você confiar nele como seu Salvador, é que você vai poder experimentar a fidelidade de Deus e a sua generosidade em lhe abençoar. Muito, muito e eternamente. Vamos orar. Santo Deus, Pai, obrigado pelas muitas bênçãos que temos recebido do Senhor através do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelas bênçãos que já desfrutamos cada dia. Obrigado pelas promessas que ainda irão ser cumpridas no futuro e na eternidade. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, porque todas essas bênçãos só são possíveis por causa dele.
Não é por causa de nós, é por causa dele primeiramente. Ó Deus, nos ajude a parar em nosso dia e tentar enxergarmos o quanto o Senhor tem nos abençoado, para que isso nos dê gratidão ao Senhor e nos dê alegria para o próximo dia, para vivermos o dia seguinte, alegres, animados, corajosos, sem desespero, sem desânimo, confiando plenamente no Senhor, podendo testemunhar da tua bênção, das tuas promessas e do teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que nós choramos. Amém.